Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Edmilson Veras. Ele que é economista, está fazendo uma avaliação do nosso momento, da nossa realidade econômica no país. E lá na frente a gente também vai falar no último bloco, sobre as consequências para estados e municípios. Professor, dentro dessa perspectiva, o senhor falou no bloco anterior, né, sobre o quadro diante da equipe econômica do governo. O fato do presidente Michel Temer ter recaído sobre ele acusações tão graves, uma delação que todos questionam, não é? A imprensa, os próprios delatores de outras empresas, como a Odebrecht, por exemplo, questionam o fato de os delatores da JBS não terem sofrido nenhum tipo de sanção, nenhuma tornozeleira eletrônica, eles ganharam, não é? Para fazer a delação. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República argumenta que o volume de denúncias, a gravidade da denúncia e o fato de eles terem alegado que estavam correndo risco de morte, né, de terem ameaça de morte para a família, foi que levou a PGE a não aplicar nenhuma sanção, a aceitar a delação contra um presidente da República, que realmente é muito grave, e deixá-los ir. Diante desse quadro, o que é que se espera, por exemplo, da manutenção do presidente Temer no cargo, quando essa era uma premissa para outros governos que sofreram impeachment, como, por exemplo, na época do então presidente Fernando Collor, que fez a opção pela renúncia? Olha, pelo noticiário, você tem todo mundo, os juristas, os políticos, né, falam, desde que aconteceu a entrevista com o presidente Temer, que a solução deve ser via o que está na Constituição. Pela via constitucional. Pela via Constituição. Pela via constitucional, né, você tem o quê? A renúncia do presidente da República. Né? E aí você teria a renúncia do presidente da República, assumiria o presidente da Câmara. Assumiria o presidente da Câmara. Assumiria o presidente da Câmara e ele convocaria em um mês a eleição indireta. Aí eu pergunto, quando nós temos, pela ordem constitucional, um presidente da Câmara que é investigado, um presidente do Senado que é investigado, qual seria a alternativa? Pois é, mas aí veja bem, quando diante da renúncia do presidente, assumiria provisoriamente o presidente da Câmara. Um mês, ele teria um mês para convocar eleições. 30 dias para convocar eleições indiretas, né? 30 dias para convocar eleições indiretas. E aí os candidatos podiam ser de fora do parlamento. Entendeu? E aí os candidatos necessariamente... Não teria que ser escolha do Congresso. Não, era escolha do Congresso, mas não poderia sair necessariamente do Congresso? Não, necessariamente não. Necessariamente não. Então, por isso que, aí vai a minha opinião pessoal, eu acho que você está querendo. A minha opinião pessoal, ele renunciaria, né? Porque, veja bem, eu não tenho outra pesquisa, mas de posse, porque essas denúncias tiveram ampla repercussão. Eu nunca vi uma notícia de corrupção ter tanta repercussão como essa. Então, se você fizer uma nova pesquisa agora, é uma hipótese, né? O presidente da República, ele perdeu quase toda a sua credibilidade. Eu não estou com dado, é só uma hipótese, né? Claro. Mas a gente vê assim, eu vim agora no táxi, o motorista conversando a respeito disso, e assim por diante. Então, a renúncia, eu vejo a possibilidade menos traumática seria a renúncia, o presidente da Câmara convocava eleição indireta, não é? E havia toda uma pressão da comunidade para não ser determinadas pessoas, entendeu? Ou para ser determinadas pessoas, não é? Isso vai depender da correlação de forças. Pois é. Né? Mas você sairia desse impasse até nós chegarmos a 2018. Não é? Como está o calendário. Essa é a saída constitucional. A outra saída constitucional, que eu não defendo, é o impeachment.
Por que é que eu não defendo um novo impeachment? Nenhum país do mundo suporta, em menos de um ano, você ter 2 impeachments. Não é? E, além do mais, além de ser traumática essa alternativa, ela é demorada. Você não faz um impeachment com 6 meses, com menos de 6 meses, com um mês. Então, por isso que eu acho. Haveria outra possibilidade? Não, via Constituição, não. E a questão do Supremo? O Supremo... Há O Supremo é via Constituição. É via Constituição. O Supremo é via Constituição. O Supremo não assume a saída, também seria, por exemplo, renúncia do presidente, renúncia da Câmara, renúncia do presidente do Senado, né? Supremo. Mas tudo via Constituição, via Constituição. Na Constituição está lá explícito, não é? Quem assume os cargos na vacância. Quem assume os cargos na vacância. Então, está lá explícito. Então, renúncia do presidente da República, assume o presidente da Câmara, renúncia da Câmara, ou renúncia ou impossibilidade, porque pode ser uma impossibilidade do presidente da Câmara, por exemplo, pode ser uma impossibilidade. Quer dizer, ele não renuncia, mas ele adoece. Café Filho fez isso na década de 54. Né? Quando ele Reviva esse episódio, professor. Reviva aqui esse episódio. O presidente Getúlio Vargas suicidou-se no dia 24 de agosto de 1954, 8 horas da manhã. Né? E o vice-presidente era Café Filho. Café Filho era um sindicalista que nasceu no Rio Grande do Norte, né? E ele assumiu. Nesse momento, você tinha várias... A história de golpe estava muito em voga e tal. E existia uma temeridade, que ele desse um golpe, que o Café Filho desse um golpe. E há quem diga também, alguns historiadores dizem o seguinte, que ele... Quando ele é internado, argumentando que foi um infarto, não foi um infarto, foi um golpe, não é? Tem isso. A história do Brasil está envolta de muito mistério, né? Nessas mortes que ocorrem nesses períodos. Pois é, eu falo isso para meus alunos, quer dizer, você não... Os 2 períodos que eu me lembro, assim, os períodos que você teve, assim, certa tranquilidade política, recente que eu estou falando, recente. A história a história passada também foi, por exemplo, você tem Arthur Bernardes, por exemplo, que governou o Brasil até 1926, ele passou o governo dele todinho em estado de sítio. Estado de sítio é quando você suspende as garantias. Constituição. A garantia. Teve o período de Getúlio Vargas, o primeiro período dele que foi também cheio de a Revolução de São Paulo de 32, etc, etc. Depois ele dá um golpe, ele mesmo, em 37, quando ele cria o Estado Novo. Quando chega em 45, no final de 45, os militares dão um golpe de novo, mas aí mas a vantagem, tinha uma eleição em seguida, e aí que reelege o Eurico Gaspar Dutra. Né? Depois ele volta, se candidata em 1950 e ganha as eleições, dessa vez pelo voto, e ganha as eleições. Mas isso se suicida em 54. Né? Repare como é. Depois Juscelino vai à eleição de Juscelino, cheio de complicações a eleição, e não caberia aqui a gente... mas Juscelino passa o seu período de 5 anos. Juscelino, a eleição... O Jânio Quadros ganha e renuncia 7 meses depois. Repare, presta atenção. Aí Jango assume, o presidente Jango Goulart assume como presidente, mas no regime parlamentarista. Foi feita uma emenda constitucional para viabilizar ele tomar posse, porque os militares não queriam que ele tomasse posse. Né? Juscelino, o João Goulart governa 2 anos como presidente no regime parlamentarista. Tancredo é primeiro-ministro, Tancredo sai, e aí tem uma outra complicação, e depois aí tem o golpe de 64. Quer dizer, recentemente, aí você vê, aí
Tancredo morre, Tancredo se elege via parlamentar e morre. Repara mesmo, tudo podia acontecer. Ele morre. Aí você tem o vice assume, Sarney assume. Governa os 4 anos, 5 anos, governa Sarney. Aí, primeira eleição para presidente da República. O presidente Collor ganha as eleições. Foi a primeira vez que eu votei. Né? Primeira vez que eu votei. Né? Aí o Collor ganha as eleições. O impeachment, de novo, o impeachment do presidente Collor. Aí você tem eleição, aí assume o vice-presidente da República, o presidente Itamar Franco, que era vice dele. É uma frustração É uma coisa, depois aí, recentemente, os 2 períodos de governo que foi com certa tranquilidade foi o governo de Fernando Henrique Cardoso e do Lula. Né? Os dois que passaram, cada um 8 anos. Depois você tem eleição da presidente Dilma, né? Então, 16 anos Fernando Henrique Collor, ou Fernando Henrique e Lula, e depois mais 4 anos da presidente Dilma. Esse foi o período, de certa forma, de maior tranquilidade política e econômica do país. Não é? E agora já começamos um novo ciclo agora de problemas. Né? Quer dizer, teve o impeachment da presidente Dilma e agora eu não sei se o presidente Itamar, quanto tempo ele vai passar, se ele chega a 2018. O presidente Temer. Temer. Exatamente. E sobre a reação dos mercados a esta conjuntura política, a gente vai também discutir no próximo bloco. Em menos de 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Espero você.